Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando para mais um Suba no Banquinho, o quadro que eu publico toda segunda-feira aqui no canal, onde respondo as perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. Abri caixinha de perguntas na sexta-feira, o pessoal mandou um monte de pergunta, dessa vez veio muita pergunta, eu vou tentar responder uma boa parte delas, mas sempre lembrando que quem mandou e eu não respondi, semana que vem manda de novo, porque todo mundo tem direito de subir aqui no banquinho, hein? E eu vou tentar responder todo mundo. Quem sabe não nesse vídeo de hoje, mas no próximo tentarei ir respondendo todas as perguntas de vocês. Antes de mais nada, quem ainda não está inscrito aqui no canal, se inscrevam para ajudar este humilde canal a crescer. Deixa o like no vídeo se vocês gostarem e, claro, sempre os comentários por aqui. Vamos para o nosso Suba no Banquinho 2. E hoje eu começo respondendo a primeira pergunta, a primeira pessoa a subir no banquinho neste vídeo é o Jean Nascimento, 18, que mandou a seguinte pergunta lá no Insta. Meu sonho é morar em Madrid, qual o melhor bairro para morar aí? Bom, tem muitos bairros bons, mas eu sempre indico o quê? O centro não é muito bom porque é muita muvuca. Mas todos os bairros que estão a 1,5 km, 2 km do centro, que é tranquilo para ir caminhando, porque eu sempre falo para vocês que Madrid é uma cidade para caminhar, onde a gente caminha muito e é muito bom, muito agradável caminhar por Madrid. Então, todos os bairros que estão mais ou menos ao redor do centro, a 1,5 km, 2 km, super indico para morar, porque é pertinho do centro e no final das contas vai ser bastante acessível para você se locomover pela capital espanhola. Segunda pergunta que chegou por aqui, quem sobe no banquinho neste momento é Felipe Ferrari. É uma pergunta que chegou, mas foi muita. Mbappé vem para o Real, quando é que o Mbappé chega no Real? O Mbappé vai vir para o Real, pois teve muita pergunta sobre isso. E eu resolvi separar a do Felipe Ferrari, porque a pergunta dele é a seguinte. Na sua opinião, Mbappé viria para somar ou dividir no Real? É uma muito boa pergunta, Felipe. E a minha resposta vai depender dele. Primeiro, o Mbappé tem que vir para o Real Madrid, que, enfim, a decisão basicamente está na mão dele. E depois tem que ver com que atitude, com que postura ele chegaria no Real Madrid, né? Por exemplo, o Bellingham veio para somar. Desde que ele chegou, se integrou perfeitamente no grupo. É um jogador muito de time, né? A gente vê a ótima relação que ele tem com os outros jogadores tão decisivos quanto ele dentro do Real Madrid, né? Então ele veio para somar. Como é que chegaria o Mbappé? Para que viria o Mbappé? Eu quero acreditar que ele viria para somar, mas vai saber, né? Então não tem muito como responder a tua pergunta, Felipe, mas obrigado por ter mandado. Sigo aqui com as perguntas de vocês, agora quem sobe no banquinho é Mati Menezes. Por que Inter e Grêmio estão tão na frente dos outros clubes do Sul? É uma boa pergunta. Mas eu acho, primeiro, porque eles estão na capital, em Porto Alegre, e querendo ou não, grandes clubes geralmente estão em capitais porque tem mais a massa de torcedores é maior. Se vocês forem olhar os grandes clubes, ou eles estão em capitais ou eles estão em grandes cidades, porque a massa social faz com que o clube cresça, né? E aí, portanto, o interesse das marcas, portanto, enfim, várias coisas. E eu acho que, historicamente, favoreceu muito ao Inter e ao Grêmio serem rivais. Isso fez com que os dois times crescessem muito, porque tem uma rivalidade muito forte. Os outros times do Rio Grande do Sul têm grandes times em Caxias, têm grandes times em Pelotas, mas eu acho que os dois não encaram, assumem essa rivalidade que faz com que no final das contas as coisas cresçam. E claro, sempre estando na capital onde tem mais gente, portanto mais massa social, é mais fácil de crescer porque no final das contas tu vai ter mais dinheiro, né? Acho eu que essa é a explicação, mas também poderia ser outra aí, Mati Menezes. O Mati Menezes mandou várias perguntas. Mati, não vou conseguir responder todas aqui, porque eu quero responder uma pergunta de cada um. Então, no próximo, na sexta-feira que vem, quando eu abrir a caixinha de perguntas, pode mandar mais lá as tuas perguntas. O Rafa Preto. Tati, meu sonho é assistir um jogo do Madrid no Bernabéu, qual a faixa de preço? Primeiro, que tem muita gente que me manda pergunta sobre como comprar ingresso pro Bernabéu, como é que eu faço, quanto custa, aonde, como, quando. Eu fiz um vídeo aqui no canal explicando passo a passo como comprar ingresso pro jogo do Real Madrid, mas já te aviso, Rafa, que não é barato. Os ingressos que eu tenho visto para público em geral, que não são sócios, costumam ser acima dos 70 euros
pelo menos assim para um jogo mais tranquilo, mas geralmente, por exemplo, derby, clássico, o mais barato são 100 euros, então se tu realmente quiser vir, te prepara, porque barato não é. E comprar não é fácil, mas aí eu indico para vocês o videozinho onde eu explico como comprar ingresso para o jogo do Real Madrid, enfim, todas as alternativas, como é que tu faz para conseguir comprar o ingresso. Bibi Book mandou o seguinte: qual o jogo mais marcante da vida? Nossa, teve muito jogo marcante na minha vida, mas muito mesmo. Mas eu acho que eu vou ficar com o primeiro. O primeiro jogo, assim, que me marcou mesmo foi o título do Brasil em 1994. A grande maioria aqui, eu acho que nem era nascido, né? Que no final nem foi um grande jogo, mas foi definido nos pênaltis. O Baggio chutou pra fora e a gente foi tetra. Eu lembro muito dessa Copa do Mundo de 94 e a final da Copa do Mundo foi um dos jogos mais marcantes da minha vida, assim, com certeza. Depois tem muito jogo do Grêmio, tem os jogos que eu presenciei profissionalmente, que também tem muito grande jogo e tal, mas eu acho que eu vou ficar com esse da final da Copa do Mundo de 94. Luizinho Figueiredo, qual time você torce, Real Madrid ou Atlético de Madrid? Essa pergunta vem todas as vezes que eu abro caixinha de perguntas e vem várias, não é uma só. O time que eu torço, meus amigos, Grêmio de Porto Alegre. É bom ou é ruim? Não sei, mas eu torço pro Grêmio. Real Madrid e Atlético de Madrid são os dois clubes que eu mais trabalhei aqui na Europa, né? Como correspondente da TNT, porque são os dois grandes clubes da capital espanhola, onde eu vivo e aonde eu atuo basicamente todos os dias, profissionalmente, e são os dois clubes que eu mais segui, né, profissionalmente na minha carreira. E já respondi isso no vídeo passado, mas respondo aqui também para o Luizinho, que está subindo no banquinho neste momento, que eu tenho admiração pelos dois, tanto das características de um e de outro. Acho que cada um dentro da sua proposta é um dos melhores fazendo a sua proposta, né? Mas nos últimos anos eu tenho acompanhado um pouco mais de perto o Real Madrid, porque os brasileiros foram perdendo um pouco de protagonismo dentro do Atlético, né? Agora a gente tá vendo o Lino de novo se destacando, então tô tentando voltar a fazer uma cobertura um pouco mais intensa, mas no final das contas, como eu trabalho para um meio de comunicação brasileiro, o meu foco é muito mais nos brasileiros. E aí o Real Madrid dos últimos anos, claro que o time ganhou muitas coisas e tal, mas tem uma presença e uma importância do jogador brasileiro maior do que o Atlético, então acabei cobrindo mais o Real Madrid. Mas eu torço para os dois estarem todos os anos na final da Champions, porque aí eu vou trabalhar lá, e aí eu vou assistir uma final de Champions, basicamente isso. Mas torcer coração mesmo, só o Grêmio, gente, ai, um drama sempre. Cláudio mandou o seguinte: qual seria o título do livro sobre a sua vida? Eu gostei muito dessa pergunta. Poderiam ser vários, né? Mas eu acho que é um banquinho para sobreviver, né? Porque no final das contas, se eu não fosse meu banco, eu não teria conseguido fazer todas as entrevistas que eu fiz e eu acho que não teria despertado esse interesse nas pessoas de como uma pessoa tão baixinha pode trabalhar sozinha, enfim, fazendo mil coisas no mundo. Eu acho que o banquinho tem, o que tá aqui no cenário não é oficial, o oficial tá guardado, mas ele tem uma relevância muito grande na minha vida. Então seria qualquer coisa com o banquinho. Se vocês tiverem sugestão de título pro meu livro, podem botar aqui embaixo nos comentários. Obrigada, Cláudio, por mandar a pergunta. Vinícius Alves. Tati, o preço do aluguel nos arredores de Madrid é grande em comparação ao centro. Os aluguéis em Madrid estão caríssimos. No centro da cidade é muito caro. Por menos de 1.000 euros não encontra absolutamente nada. Tá muito caro. E claro, quanto mais longe do centro tu vai procurando, mais barato é. Mas aí tu acaba gastando mais com transporte para poder te deslocar caso tu trabalhe no centro, enfim, faz a vida no centro, eu que sei. Então tem que levar bastante em consideração isso, né? Exatamente o teu dia a dia, como é que ele vai ser e avaliar onde é que é melhor. Mas, cara, em geral, as capitais europeias, os aluguéis estão muito caros. E Laís, talvez seja Laís Mirelli, sobe no banquinho neste momento com a seguinte pergunta. Tati, tô no processo de aprender espanhol. De que forma você ficou fluente? Falando, amiga, falando muito. Eu estudei antes de vir pra cá
Eu vim para a Espanha para fazer um mestrado, né? Então eu estudei antes espanhol de fazer o mestrado, mas de verdade eu consegui pegar, assim, a fluência, né? O falar bastante só estando aqui mesmo, porque aí tu não tem outra, tu tem que falar espanhol, né? E claro, fazendo as aulas e tal, então no final das contas, estando no país onde se fala a língua, é a melhor maneira de ser fluente. Mas assim, já te digo, eu escutava muita rádio e muita música em espanhol para ir treinando meu ouvido, isso me ajudou bastante. Marcelo Carvalho sobe no banquinho com a seguinte pergunta: qual a região da cidade de Madrid você mais curte? Isso um pouco que eu tava falando, né? Acho que cada dia, e dependendo do meu estado de humor, eu curto um lugar, mas todas essas áreas que são não exatamente o centro, mas um pouquinho mais periféricas, são bairros que eu gosto muito pra morar, mas aí depois, assim, pra passear e tal, tem muito lugar, cara. Eu teria que fazer um vídeo aqui só explicando pra vocês e mostrando um pouquinho de Madrid. Coisa que o pessoal já pediu por aqui, vou ver se eu consigo fazer, mas aí vai ficar pra próxima temporada, porque eu tô abrindo quadro novo atrás de quadro novo aqui, não vou dar conta. Então, mais pra frente, eu vou pensar em fazer algum vídeo mostrando um pouquinho mais de Madrid para vocês, Marcelo. Tiago Paiva, fala Tati, qual foi a sua emoção na primeira Champions? Abraço. Como eu tava trabalhando... Assim, eu fui a muitos jogos de Champions quando eu não trabalhava com jornalismo esportivo, mas que já morava aqui na Espanha e gastava todo o meu dinheiro para assistir jogo de Champions. Então eu fui a muitos, no antigo Calderón, no Bernabéu, eu ia sozinha, achava isso maravilhoso porque era super tranquilo e realmente é super tranquilo ir ao estádio sozinha, eu ia muito, gastei muito dinheiro assistindo o jogo de Champions. Mas eu acho que assim, estar trabalhando, estar tão próximo das coisas que estão acontecendo na Champions, cara... Eu não conseguia fazer isso no começo porque eu tava muito nervosa, mas agora eu e a Clara, a gente até fala bastante lá no podcast Atrás do Gol, inclusive toda sexta-feira tem episódio do Atrás do Gol, vou deixar o link aqui pra vocês, meu podcast com a Clara, que a gente fala muito sobre bastidores de cobertura, e a gente tem parado assim, tipo, um pouquinho antes da bola rolar, antes de entrar na transmissão, pra sentir onde a gente tá, né? Porque realmente é muito emocionante, cara, é uma competição incrível e não tem como não se emocionar em todo jogo de Liga dos Campeões, bizarro. Biel Tossauro, qual a experiência de viver em Madrid? Madrid é a minha cidade no mundo, Biel. Então, tipo, eu gosto muito. Eu me adaptei muito à forma, ao estilo de vida, à forma como as coisas acontecem. É uma cidade onde chove pouco, eu não gosto de umidade. Então, pra mim é maravilhoso. Onde tem 2 grandes clubes de futebol, enfim. Pra mim, em Madrid, eu só consigo ver o lado positivo. Tem o lado negativo, obviamente que tem, mas é o meu lugar no mundo. Faú Rogaça, não sei se tá invertido aí o nome ou não, sobe no banquinho e pergunta: escuta bandas atuais ou só antigas? A banda mais nova que eu escuto lançou o seu último disco há uns 20 anos. Não, o seu melhor disco há uns 20 anos. É música velha mesmo, Faú. Inclusive eu tenho uma playlist lá no Spotify, onde só tem rock and roll das antigas e a galera curte. Quem gosta de rock and roll, evidentemente. Davi Xavier, Militão, alguma previsão? Sim, Davi. O Ancelotti já falou que a previsão para o retorno do Militão é final de março, início de abril. Ele vai muito bem na recuperação, inclusive surpreende o Real Madrid o bem que o Militão está indo na recuperação, mas a lesão de ligamento cruzado do joelho tem que ir com bastante calma. Então o Ancelotti falou final de março e início de abril, porque o Real Madrid tá com uma treta de zagueiro, tá precisando, né? Mas enfim, tem que ir com muito cuidado, lesão de ligamento de joelho. Vitor Cruz sobe no banquinho e diz o seguinte: é pra ficar feliz ou triste com o nosso novo centroavante? O jogador, o centroavante novo que chegou no Grêmio, Diego Costa, né? Inclusive, Vitor, eu recebi muita pergunta sobre o Diego Costa aqui, e inclusive tem um vídeo aqui no canal falando, dando a minha opinião, enfim, falando o que eu acho dessa contratação pro Grêmio. Que inclusive foi o primeiro Grêmio visto de fora, que é um novo quadro aqui do canal. Então eu não vou perder o tempo aqui falando, mas... acho que dá pra botar aqui, vou tentar botar aqui o link pra vocês irem direto naquele vídeo, senão busca aqui no canal que tá aí a minha opinião sobre a chegada de Diego Costa ao Grêmio. Mais perguntas. O Caio Pinheiro sobe no banquinho e fala o seguinte: fala Tati, já entrevistou o Rudiger? Ele parece ser meio doido, abraços. Ainda não tive a oportunidade, mas ele é bastante louco assim.
E ele disse que não tem nenhum tipo de problema em assumir isso. Mas ele é realmente engraçado e é um dos caras mais resenhas do vestiário do Real Madrid. E é incrível, porque como ele não fala todos os idiomas que todo mundo fala, mas é incrível a capacidade comunicativa do Rüdiger. É impressionante, realmente. Ele é um dos caras que parece ser mais resenha no atual vestiário do Real Madrid. Parece não, porque é, né? A gente já ouviu falar muitas vezes. Glenda Nunes sobe no banquinho com a seguinte pergunta. Não é pergunta, eu queria falar que você me inspira muito e eu passei numa bolsa 100% para jornalismo. Glenda, ó, um coração para ti, vai lá, arrebenta, aproveita a tua bolsa, corre atrás do teu sonho, portas abertas do universo para ti, muita luz para iluminar a tua carreira e maravilhoso. Obrigada por estar aqui e por curtir o meu trabalho, mas, cara, sou fã tua, hein? 100% de bolsa. Voa, guria. Ó, Edgar Melo, sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Qual o melhor jornal, site para acompanhar informações, destaques na Espanha? A imprensa espanhola, ela é bastante peculiar no sentido de que os meios de comunicação aqui são muito posicionados, politicamente e esportivamente também. Então eu costumo ler e escutar muita coisa para não ter uma só direção de informação. Por exemplo, vou falar no mundo futebolístico, tá? Mas eu poderia falar no mundo político também, que a divisão é mais ou menos, tem jornal de esquerda, jornal de direita, rádio de esquerda, rádio de direita, é bem dividido assim, e eles são posicionados e todo mundo sabe, então não tem muito essa de esconder assim, eles são posicionados mesmo, tu lê uma manchete num e lê uma manchete no outro, não tem nada a ver. Então eu costumo ler os dois para poder formar a minha opinião crítica. E no futebol também é isso. Por exemplo, os jornais da Catalunha, o Mundo Deportivo e Esporte são mais próximos do Barcelona, assim como a RAC, que é a TV Jornal da Rádio da Catalunha, também é mais próximo do Barcelona. Aqui em Madrid, por exemplo, o Jornal AS e o Jornal Marca são mais próximos de Real Madrid. O Jornal AS também, assim como o Mundo Deportivo, tem muita informação de Atlético de Madrid, também eles cobrem todo mundo, mas enfim. Depois, Cadena Ser, Rádio Cop, Rádio Onda Cero. Eu escuto muita rádio, para mim são os melhores lugares para informação, sensação, bastidor e muita coisa. As rádios na Espanha são muito fortes, me lembra muito o Rio Grande do Sul. Então eu escuto muito os programas esportivos da Cop, que são maravilhosos, os programas esportivos da Cadena Ser, os programas esportivos da Onda Cero e, claro, todo o dia a minha querida Rádio Marca. Escuto tudo, todos os dias, inclusive eu sempre falo para eles, um dos lugares onde eu consegui treinar o meu ouvido para o espanhol, escutando Rádio Marca todo dia. Então assim, Edgar, não posso te indicar mas tu vai ter que consumir um pouco de cada coisa, porque como tá todo mundo meio posicionado, tanto no jornalismo geral como no jornalismo esportivo, tu vai ter que consumir um pouco de cada coisa, não vai ter muito pra onde correr, que é mais ou menos o que eu faço, eu consumo um pouco de cada coisa, basicamente todos os dias, e assim eu vou me mantendo informada por várias vias diferentes. Mari Martins sobe no banquinho e pergunta assim, qual a sua porcentagem de favoritismo agora depois de meses dos duelos dos espanhóis na Liga dos Campeões? Eu acho que o Real Madrid é favorito para cima do Leipzig, deveria encarar dessa forma, né? Mas eu acho que ainda, apesar do o Leipzig vive um momento meio estranho e tal, mas é um time que não vai ter medo do Real Madrid, vai ir pra cima. Mas pra mim o Real Madrid é favorito. No duelo da Real Sociedad com o PSG, já dei a Real mais favorita e agora dou meio que equilibrado porque a Real tá com muitos desfalques mesmo, perdeu alguns jogadores, vem de um momento meio estranho, mas é um time extremamente organizado e que vai competir com o PSG. Do mais equilibrado, Barcelona e Napoli do equilibrado, porque acho que são dois clubes que vivem um momento bem estranho, ambos, mas do equilibrado, acho que pode sair qualquer um deles. Agora, Inter de Milão e Atlético de Madrid é o confronto mais equilibrado dessas oitavas de final da Liga dos Campeões. E é impossível determinar um favorito. Eu acho que só pelo fato do Atlético definir em casa, onde é um time muito forte, só perdeu um jogo nessa temporada, eu ainda dou o Atlético como um pouquinho mais favorito. Mas, cara, tá totalmente aberto. E vão ser dois grandes jogos, Inter e Atlético, primeiro no San Siro e depois aqui em Madrid. Então, é isso. Inclusive, teve alguém que mandou a pergunta qual é o confronto mais equilibrado das oitavas de final da Champions. Inter de Milão, Atlético de Madrid, sem dúvida. Agbabinski.
sobe no banquinho e diz, já levou alguma bolada ficando atrás do gol? Eu e a Clara, a gente fala muito sobre essas coisas lá no Atrás do Gol. Não levei uma bolada, mas quase do Cristiano Ronaldo uma vez, porque eu dei uma desviadinha assim, a bola passou aqui do lado, assim. Mas é momentos de tensão, assim, a minha câmera já levou bolada, enfim, é coisas que acontecem. Glenda Nunes mandou mais pergunta, manda a próxima vez que eu vou tentar responder uma pergunta de cada um. Dril Freitas, Tati, se pudesse apagar algum jogo da sua memória para revivê-lo, qual seria? Impossível escolher um, cara. Caramba. É qualquer uma das duas últimas finais do Grêmio na Libertadores, eu acho, né? Que, pô, ganhar Libertadores é muito bom. Quem ainda não ganhou, trabalhem pra ganhar, porque ganhar Libertadores é muito bom. Acho que eu ficaria com qualquer uma das duas últimas finais que o Grêmio ganhou na Libertadores, né? Obviamente. Gabriel Kosminski sobe no banquinho e pergunta, já encontrou o Owen novamente depois da foto? Não. E acho que não vou encontrar ele nessas oitavas de final da Champions, porque não tem duelo contra inglês, né? Mas... eu fico nervosa, gente, toda vez que eu vejo o Owen. Tanto faz. E crush da adolescência é crush da adolescência, né? Tiago Joaquim sobe no banquinho e faz uma pergunta. Qual o melhor Batman? Adoro essas perguntas aleatórias. Pra mim, o maior Batman e melhor Batman é o Batman que todo mundo tem na cabeça com a voz do Batman. Quer dizendo, I'm Batman. Christian Bale. Sem nenhuma dúvida, pra mim, é o maior Batman. Aí depois tem discussão de quem é o segundo melhor Batman e tal, mas pra mim o Christian Bale não é que ele é o melhor Batman, ele é o Batman. Entendeu? Ele é o Batman. Enfim. Tony SP sobe no banquinho e manda o seguinte. Tati, você ouve algum artista espanhol? Se sim, recomendações. Cara, o meu artista preferido, música em espanhol, mas ele não é espanhol, é Fito Páez. Adoro, amo, escuto muito Fito Páez. Jorge Drexler, que também não é espanhol, é uruguaio, também gosto bastante. Espanhol, cara, tem várias bandas, assim. Eu gosto muito do Rosendo, que é um roqueiro das antigas. Loquillo também eu gosto, é um roqueiro das antigas também. É tudo roqueiro das antigas, né, gente? E agora estão aparecendo umas bandas de rock and roll novas aqui na Espanha, que ainda não explorei esse universo. Mas te digo, Tony, vou explorar esse universo e vou te dar algumas dicas de bandas espanholas novas que estão fazendo um rock and roll aí um pouquinho mais moderno, né? Porque o Loquillo, o Rosendo é tudo galera das antigas, né? Leiva gosto muito também, Sabina não tem como não gostar. Enfim, tudo do rock and roll, tamo aí. Vamos para as últimas perguntas, hein? Gabriel Loureiro 90 sobe no banquinho e diz, Tati, para você, qual o confronto da Champions mais equilibrados nessas oitavas? Atlético de Milão e Inter de Madrid. Inter de Milão e Atlético de Madrid. A pessoa tá ficando louca já depois de tanta pergunta respondida. Que é isso? F. Lisboa sobe no banquinho e diz, vi no podcast que Beckler te ajudou a entrar na TNT, você já se conhecia antes disso tudo, essa história é muito engraçada. Foi o Beckler que me escreveu um dia e disse, cara, tem uma vaga pra TNT, na época Esporte Interativo, em Madrid. Quer que eu mande o teu currículo? E eu, claro, manda o meu currículo. Eu não conhecia o Beckler pessoalmente, eu conhecia por redes sociais, porque ele estava pensando já em vir morar em Barcelona antes da TNT, do então Esporte Interativo. E foi muito engraçado, porque a gente começou a conversar, ele começou a perguntar algumas coisas da Espanha, né? Eu já morava aqui, eu fui dando algumas dicas pra ele, e a gente ficou amigo de rede social, e de repente um dia ele me escreve e eu, caraca, claro! Então, sempre obrigado, mestre Beckler, pela ajudinha aí, por enviar o meu currículo lá pra TNT. Richard Prado sobe no banquinho e me pergunta qual a faculdade você se formou. PUC Rio Grande do Sul, foi a faculdade onde eu me formei e onde eu tenho grandes amigos até hoje. Um beijo para todas as gurias, um beijo para todo mundo que estudou comigo. Foi uma experiência do caramba, assim, uma vida muito legal na época da faculdade. Letícia Alvarenga vai ser a última subindo um pouquinho, a última pergunta que eu respondo por aqui hoje. Tati, ainda falta muito para o fim das obras do estádio Santiago Bernabéu? Não falta muito, mas falta muito ajuste. E realmente a gente vai ver agora mais pro final da temporada, quase tudo pronto, mas eu acho que assim, 100% pronto, tudo mesmo, que vai ter restaurante, vai ter um monte de coisa lá. Eu acho que ainda vão alguns meses, mas tá caminhando para ficar tudo pronto definitivamente. Eu acho que para a próxima temporada, início da próxima temporada, já vai estar tudo pronto.
Gente, muito obrigada pelas perguntas que vocês mandaram. Na próxima sexta-feira de manhã eu abro de novo caixinha de perguntas lá no meu Instagram e na segunda-feira, mais ou menos metade da tarde, aí eu nunca sei exatamente o horário que eu vou postar aí pra vocês, mas segunda-feira, tarde e noite aí no Brasil, vocês já terão aqui as respostas do Suba no Banquinho. Esse foi o capítulo número 2. Quem ainda não tá inscrito no canal, se inscrevam para ajudar este canal a aquecer. Deixa o like no vídeo se vocês gostarem. E as perguntas por aqui eu volto na próxima semana com o Suba no Banquinho 3. Beijo pra vocês.